Queria compartilhar algo bem simples hoje, mas não menos relevante, porque a palavra de Deus, quanto mais simples ela é, mais relevante ela se torna para nós. Eu acho que essa é uma das histórias que mais inspiram a nós a inspirarmos as pessoas. Um evangelho de inspiração, não um evangelho de manipulação. Um evangelho onde nós nos inspiramos nos pais da fé e somos inspirados a inspirar outras pessoas. Vivemos uma vida não de religiosidade, mas uma vida de inspiração. Quando nós vivemos inspirados, nós temos força e fé o suficiente para resistirmos o dia mau e, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Quando estamos inspirados por Deus, nós temos a resiliência para resistir às tempestades da vida, os obstáculos que a vida nos impõe. Nós estamos não apenas empolgados. Empolgação, ela pode durar pouco, ela é um fogo de palha, ela é um pavio curto, mas a inspiração, ela é um combustível atômico na nossa vida. Ninguém pode parar um homem inspirado, uma mulher inspirada por Deus. Ninguém pode interromper uma pessoa que não está motivada por algo, mas está inspirada por algo maior do que ela mesma. Amém? Como a igreja primitiva venceu a perseguição, como os apóstolos do passado se martirizaram, morreram cortados pelo meio, pendurados de ponta cabeça, crucificados de ponta cabeça, e não negaram a fé. Não havia apenas empolgação na fé deles, mas havia algo mais poderoso, que é a inspiração. A inspiração é a gasolina azul. E nessa noite, ou melhor, nessa manhã, eu estou no fuso ainda, irmãos, tá? Nessa manhã, nós vamos sair daqui com o nosso tanque cheio de gasolina azul, inspirados para viver um tempo poderoso na presença de Deus. A gasolina azul é aquela que, mesmo quando você vê que tem parede na tua frente, você consegue estourar a parede, que você está tão inspirado que você diz: essa parede é um muro que eu pulo de um pé para o outro. Nada pode parar um homem inspirado, uma mãe inspirada, uma mulher inspirada, um empresário inspirado pelas coisas de Deus. Nada pode parar. Amém? Então vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 1, de 1 a 12. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. A igreja estava bombada. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram inspirados, carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-los até Jesus. Então eles abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida, baixaram um homem bem na frente dele. E ao ver a fé inspiradora daqueles 4 homens, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados são perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam sentados ali pensaram: o que ele está dizendo? Isso é uma blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seus corações? Vocês não conhecem o que é o poder da inspiração de Deus. Que mais? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados são perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E o homem se levantou, deu um salto, inspirado por Deus, pegou a sua maca,
que saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e o louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém. Senhor, nós pedimos que o evangelho que o Senhor nos ajude a viver seja o evangelho de que nunca vimos nada igual, de homens inspirados pela Tua palavra, mulheres inspiradas pela Tua palavra, dispostos a obedecer, a seguir, a vencer as intempéries da vida, a ir mais adiante, Senhor, a viver tempos novos na Tua presença. Por isso que esta palavra nesta manhã salte deste livro e se torne vida na nossa vida. É tudo que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Põe só um palitinho de ganho, Wagner, por favor. Qual é o maior desafio que nós temos como igreja na nossa geração? É não apenas sermos uma igreja, mas é nos tornarmos uma igreja inspiradora à nossa geração. Pessoas, quando digo igreja, não é instituição, mas pessoas que por onde passam no decorrer da igreja da segunda-feira, acho que até subiu um pouquinho, pode ser, que passam no decorrer da igreja de segunda-feira, elas inspiram pessoas a viverem uma vida na mesma prática de exemplo e de fé que elas estão testemunhando. São pessoas que quando passam digam: eu nunca vi nada igual. Pessoas que vão apresentar um trabalho na universidade e os colegas da classe dizem: eu nunca vi nada igual. Profissionais que fazem o seu trabalho e pouco importa qual é o trabalho, porque todo trabalho tem relevância para Deus, mas que quando fazem com excelência todos dizem: nunca vi nada igual. Pode ser uma grande obra, um pintor famoso, ou apenas uma dona de casa que vai limpar um chão, mas que todos dizem: nunca vi nada igual. Quem está aqui, irmãos? São pessoas que não fazem pela profissão e nem pela missão, mas são pessoas que fazem pela inspiração. Vivem além das quatro paredes do templo físico, vivem inspiradas a serem pessoas melhores na sua família, na sua sociedade e por onde passam. O nosso desafio como igreja é sermos inspirados por estes homens, como estes 4 homens, que venceram as adversidades de um templo físico lotado, e conseguiram inspirar pessoas naquela manhã, a fazerem tão igual o que eles fizeram. Há um escritor, Curry Blake, que diz: se o seu evangelho não está tocando a outros, de certo ele não tocou você. Se o seu evangelho não toca a outros, de certo o seu evangelho não tocou você. Para nós sermos pessoas inspiradas para inspirar, nós temos que começar a tratar uma problemática que hoje nós temos na igreja da nossa geração, que pode parecer estranho para nós, é que as igrejas pouco amistosas com as pessoas que não são da comunidade, muitas vezes são as igrejas mais cheias de pessoas simpáticas com as coisas do mundo. Se você é um membro de uma igreja que pouco se preocupa com as pessoas de fora, de certo essas pessoas encontram dentro da igreja aquilo que elas encontram fora da igreja. Então, para uma pessoa frequentar uma denominação, frequentar um lugar de culto, é muito simples. Se esse lugar se assemelhar com a vida que ela vive lá fora, tanto faz ela estar dentro ou estar fora. O desafiador é convidar as pessoas que estão fora das 4 paredes a frequentar uma igreja viva,
que as inspire a ser pessoas diferentes lá fora. Quem está aqui? É trazer as lagartas para um casulo e liberá-las para serem borboletas na presença de Deus. Esse é o poder do evangelho transformador e inspirador. Quem está aqui diz amém, irmãos. Igrejas que não têm esse ingrediente, elas conseguem estar tão fechadas nelas mesmas, elas ignoram a responsabilidade em ser lugares acolhedores, pessoas calorosas, hospitaleiras. Elas só são assim com elas próprias, elas não se preocupam com os que não são. Geralmente essas igrejas estão sempre cheias de cristãos, e às vezes cristãos que creem na Bíblia, mas infelizmente são pessoas que já não estão mais preocupadas com as pessoas que não são cristãs. São pessoas que só se preocupam com os que creem na Bíblia. Elas amam tanto o conforto de suas redomas cristãs, que elas não mais estão dispostos a seguir a Jesus. Elas não estão mais inspiradas a levar o evangelho para as pessoas que não têm Jesus, ou dar um bom testemunho para as pessoas que não têm Jesus. Então são redomas cristãs que vivem o seu cristianismo, mas para elas próprias. Quem está aqui diz amém. São pessoas que já não amam mais os pecadores, só amam os que deixaram de ser pecadores. São pessoas que já não se preocupam mais em salvar os perdidos, que já não mais se inspiram em fazer um culto no VLT para salvar almas. São pessoas que já não mais se inspiram em fazer a igreja fora das quatro paredes. 1 João 4, de 7 a 8 diz: quem ama é filho de Deus e conhece a Deus, mas quem não ama conhece a Deus, não, mas quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se não amamos as pessoas que podemos ver, como amaremos a Deus a quem nós não vemos? Se nós não podemos amar as pessoas que estão fora da congregação, como nós podemos amar a Deus, ou a ver a Deus? Esse amor nos faz fazer coisas malucas. Este amor inspirador nos leva a fazer coisas muitas vezes incondicionais. Nós somos movidos por um processo de inspiração tão grande, que passamos a nos preocupar muito mais com as pessoas que estão fora, do que as pessoas que estão dentro. E nós podemos chamar isso da política do telhado aberto. Diga telhado aberto. Então, uma igreja inspiradora, que inspira outras, é uma igreja que tem a política do telhado aberto. Não é da porta aberta, é do telhado aberto. A igreja que Jesus estava pregando naquela manhã, tinha portas abertas, estava cheia, mas não dava mais para entrar. Mas era uma igreja que, além de portas abertas, ela tinha telhado aberto. E telhado aberto é uma característica inspiradora para a igreja que quer tocar a sua geração. Abrir porta é fácil, abrir CNPJ e abrir porta é fácil. O difícil é ser uma igreja com telhado aberto. E é tudo que eu sonho para essa igreja, é tudo que eu sonho para nós. Quem está aqui diz amém, irmãos. Uma igreja com telhado aberto. Como é, pastor, ter um telhado retrátil? O que significa ter telhado aberto? Significa ter como membro desta igreja 4 homens. O exemplo destes 4 homens. 4 homens que estão preocupados em não entrar na igreja para tirar uma selfie com o Jesus Nazareno,
que não estão preocupados em encontrar um lugar, porque eles podiam ter chegado na porta e ver que a igreja está lotada e falar: mano, não vai dar para entrar contigo, fica aí que nós vamos entrar, porque nós não podemos perder o culto, nós vamos entrar para tirar uma foto com Jesus, tirar uma selfie com Ele. Eles podiam ser esses, mas eles chegaram ali e viram que havia uma igreja cheia, e havia diversidades para levar o irmão para dentro da igreja. Não dava para levantar a maca e entrar pelo corredor, não passava pela porta, mas passava pelo telhado, e ali eles inauguraram a igreja com o telhado aberto. É a igreja da inspiração, é a igreja que inspira para inspirar a outros, é a igreja que depois de 2000 anos, nós estamos aqui de manhã em Santos, tentando ser que nem eles, pedindo para Deus nos ajudar a ser uma igreja que tem uma visão de telhado aberto, que considera o que não tem acesso mais importante do que o que tem acesso. Quem está aqui? Que considera o que não consegue chegar, se alguém não for carregar ele e trazê-lo, que considera que ele não vai encontrar lugar na igreja se nós não abrirmos um telhado para descer com ele aqui. Uma igreja preocupada, inclusiva. Inclusiva para quê? Para ter um paralítico como membro dela? Não, inclusiva porque tem fé inspiradora para que ele que entrou paralítico saia curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Se é para Jesus, faz melhor. Então a igreja do telhado aberto, a igreja do telhado aberto. Quem está aqui? A missão daqueles 4 jovens era inaugurar a mais inspiradora das igrejas. Não era Éfeso, Pérgamo, Tiatira, mas acho que para mim a mais inspiradora das igrejas era a igreja do telhado aberto. Quando nós nos esquecemos de que a igreja não existe por nossa causa, nós somos a igreja e nós existimos para o mundo. Nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para o mundo. O papel da igreja é para aqueles que não estão na igreja. Nós existimos para amanhã de manhã, para a igreja da segunda-feira. Quero que você saia dessa manhã, cara, com uma fé compartilhada, tão inspiradora, que essa semana você vai inspirar pessoas. Talvez essas pessoas nem venham aqui na igreja, mas elas de alguma maneira vão tentar encontrar Deus em algum lugar, por causa do poder da inspiração. Uma igreja do teto aberto é uma igreja que vira-se para fora. Se o seu ministério está focado nos já convertidos, posso assegurar que o teu ministério não está inspirando a outros. Para inspirarmos a outros, o nosso ministério deve estar voltado aos que não estão convertidos. Um escritor, Vince Antonucci, disse: você está perto de pessoas que estão longe de Deus? Se não está próximo de pessoas que estão longe de Deus, você não está tão perto de Deus quanto imagina, porque o coração de Deus está sempre com pessoas que estão longe dele. É como se Deus distribuísse o coração dele para as pessoas que estão longe. Se você está só na sua redoma evangélica, talvez você não esteja inspirando ninguém, só se auto-inspirando. Quem está entendendo aqui diz amém, irmãos? Os 4 rapazes, vamos falar sobre eles. Eles estavam dispostos a romper qualquer barreira, porque eles não estavam motivados para um culto, para o pregador da manhã, para os ministros de louvor que iam visitar, para o congresso de adoração. Não, eles estavam inspirados, eles estavam dispostos a cavar o estrume, porque o teto, ele era selado com estrume de animal, para que não houvesse chuva
era o estrume que selavam. Eles estavam dispostos a cavar o estrume para arrancar a telha, para descer a cama. Eles estavam dispostos a colocar a mão no estrume, literalmente, para atender o desespero do amigo deles. A amizade deles só estaria completa se os 5 pudessem estar correndo junto. Não adiantava os 4 e o outro na cama entrevado. Eles queriam os 5 juntos. Quem está aqui, irmãos? Tem gente que precisa de você, mas você precisa muito mais dessa pessoa. Talvez ela esteja numa cama entrevada e você precisa mais dela do que ela precisa de você, porque a chave que Deus vai usar para abrir a tua porta está com essa pessoa. Esses 4 jovens só entraram na Bíblia porque eles tinham um amigo entrevado. A chave estava com o amigo entrevado, com o amigo na cama, com o amigo doente. Uma igreja que tem isso, ela reconhece que alcançar as pessoas não é o trabalho do pastor apenas, mas que alcançar as pessoas é o trabalho de todos. É uma igreja que se espalha pela cidade. Ela tem sua capilaridade nas famílias, nas classes sociais, nos bairros, nas mesas, que são as reuniões que acontecem de quarta-feira, nos grupos de esporte, no galera do surf, do futebol, da galera da corrida. Então ela se espalha, ela está nos clubes, ela está nos trabalhos, nas escolas, nas universidades. Então ela se espalha, e essas pessoas, inspiradas por Deus, se tornam cada vez relevantes mais no trabalho do Evangelho. Então, um ministério que tem isso, ele começa a tocar as pessoas e falar para o povo dessa história, e as pessoas começam a dizer: cara, eu nunca vi nada igual, não tenho nada com essa pessoa parou para se preocupar comigo. Quem está aqui, irmãos? Não tenho nada com ele, mas ele desviou o caminho para falar comigo. Não tenho nada com ele, mas ele parou para me dar um bom dia, ele parou para me agradecer. Não tenho nada com ele, nem sei quem ele é, mas ele parou para abrir uma porta para mim. Quem está comigo aqui? A igreja que tem teto aberto é uma igreja que muda o foco para fora. E por isso que eu digo que essa é uma problemática da igreja da nossa geração, porque cada vez mais a igreja da nossa geração leva a gente a olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro, e vai tirando o propósito primordial que inspira a vida de verdadeiros cristãos, que é olhar para fora, se preocupar com fora, se preocupar com as pessoas de fora. Então, mudando o foco para fora, uma igreja do teto aberto é uma igreja que precisa ver as pessoas virem a Cristo. Eu diria 3 coisas. Pessoas que não conhecem a Cristo devem ser o nosso foco. Aprender a fazer uma explicação clara da história do Evangelho. E pessoas que têm uma fé genuína. Então, pessoas que estão preocupadas com aqueles que não conhecem a Cristo. Pessoas que conseguem fazer uma explicação clara do que é o Evangelho. Que não se atrapalham, que não vai falar de espiritismo, que não vai se falar de outra religião para tentar falar que o cristianismo é melhor. Pessoas que sabem explicar de uma maneira clara o que é o Evangelho. Então, assim, aqui na igreja há grupos de discipulado que se reúnem nas mesas, há igrejas temáticas que se reúnem, há o estudo bíblico que o diácono Daniel conduz, que você pode pegar as informações na recepção, no final do culto, e se inscrever para fazer, para que de uma maneira clara, sucinta, você possa explicar Jesus para as pessoas, mas, além de tudo, ter uma fé genuína.
Porque o que as pessoas reconhecem é uma pessoa que realmente tem uma fé genuína. Cara, esse cara não é Zé Ruela, ele não é lá fruto de manobra humana, não fizeram uma lavagem cerebral nele. Ele é um cara que sabe falar de outras coisas, ele é um cara que sabe conversar sobre coisas da atualidade, ele é uma pessoa com entendimento global, mas ele tem uma fé genuína. Ninguém pode negar que ele tem uma fé genuína. Quem está aqui, irmãos? Levante sua mão direita aos céus. Isso é um upgrade de Deus na sua vida. Conhecer Jesus na profundidade, saber explicar Ele claramente e manter uma fé genuína é o que te faz um membro da igreja que não tem teto. Quem concorda diz amém e amém. Certa vez me perguntaram: pastor, qual é a cobertura da tua igreja, da City Church? Eu digo: a cobertura da minha igreja é trabalhar para ela ser uma igreja sem cobertura, sem teto. Quem está aqui, irmãos? Sem teto. Porque quanto mais aberto o teto tiver, Deus vai fazer descer do céu mais gente. O milagre não entra pela porta, o milagre desce do céu, irmãos. Levante tua mão aos céus. Então tem um teto aberto aqui. O milagre desce do céu. Recebe agora em nome de Jesus. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Deus vai fazer descer do céu agora. Está descendo agora do céu, a tua família inteira. Você criou uma expectativa que eles entrassem pela porta, mas nessa manhã Deus está fazendo descer do céu a tua família. Deus está fazendo descer do céu as pessoas que você ama. Recebe agora em nome de Jesus. Vê, enxerga. O teto está aberto. Deus está fazendo descer. Deus está fazendo descer. Ainda que esse ano termine, antes que esse ano termine, essas pessoas vão estar sentadas do teu lado aqui. Quem recebe diz amém e amém. E por que nós temos que trazer uma explicação clara do Evangelho? Porque pregar o Evangelho é proclamar a justiça de Deus. Então chegou a hora, irmãos, que o silêncio é um sinônimo de traição. Ficar quieto agora é virar Judas, é virar traidor. Porque o mundo está clamando a manifestação dos filhos de Deus. Ficar quieto agora na sua redoma evangélica é traição a Jesus. Não seja traidor, não seja um Judas. Deus te chamou para proclamar o Evangelho. Você vai ter que anunciar, tempo e fora de tempo, não sei para quem, mas Deus vai usar a tua boca para falar com alguém acerca dele. Ficar quieto agora, se calar por conveniência, para não se expor. Escute o que eu estou te falando como um profeta essa manhã, é traição. Usa tuas redes sociais, que você já usou para tanta coisa. Usa para pregar o Evangelho. Usa o seu WhatsApp, o seu Telegram, a tempo e fora de tempo. Usa para anunciar as boas novas do Evangelho. A voz é um dos estopins mais poderosos para a justiça de Deus. Não sei como você vai levantar a tua voz. Através de uma poesia, de uma arte visual, de uma pregação, de um blog, de um Twitter, de uma obra social, de uma organização social, através de protestos, de marchas, mas que de alguma forma de resiliência você possa demonstrar a justiça de Deus. O nosso tempo agora é para que a gente levante a nossa voz. Quem recebe aqui diz amém, cara. Levante a nossa voz. Martin Luther King disse: se você for um varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo, que pintou quadros.
como Shakespeare, que escreveu poesias, Beethoven, que compôs músicas. Varra as ruas tão bem que todo o exército do céu e da terra terá que parar para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, que executava bem o seu trabalho. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelo Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, pastor batista, homem revolucionário, homem de justiças sociais poderosas. Não importa se você é um grande varredor de ruas, execute bem o seu trabalho para que as pessoas que passem por ele digam: nunca vimos nada igual. Que culto foi aquele? Não dava para entrar. Mas enquanto Jesus pregava, um barulho começou no templo, e de repente entrou a luz solar naquele lugar, e nós não entendíamos o que acontecia, e parecia que era parte tudo de um grande show. Mas de repente uma maca começa a ser baixada naquele lugar, e ninguém entende o que acontece. Jesus perdoa os pecados, e ainda confronta os fariseus que dizem: não pode acontecer isso no culto, porque no culto não pode curar ninguém, porque é sábado, porque não pode arrancar o teto, não pode baixar ninguém. Jesus disse: como você quer que eu faça? Se você quiser que eu perdoe os pecados dele, eu perdoo. E Jesus perdoa os pecados e diz: pega a tua maca e vai. Inspirador para nós, que somos muitas vezes tão legalistas com as coisas. Quando nós amamos profundamente, o amor nos leva a fazer coisas que de outra maneira nós não fazíamos. Recebe isso, quem está aqui, irmãos? Estou terminando já. Estava com saudade também de vocês. Para ter isso, nós precisamos nos preocupar com os que estão longe, nos preocupar com as pessoas que estão longe. Sei que você ora por você, sei que você ora pela tua família, mas ora pelos nossos irmãos lá do Japão. Tem um monte de irmão pendurado na internet aqui, que dariam a vida para estar aqui. Ora por eles. Nós precisamos reconhecer que os nossos amigos precisam desesperadamente de Jesus. São pessoas que às vezes estudam com você, sentam do teu lado, trabalham na mesa do lado, almoçam com você, são clientes, às vezes fornecedores. Pede a Deus uma estratégia. Pede a Deus uma estratégia para você falar de Jesus para eles. Às vezes um problema que essa pessoa te conta é a porta que Deus te deu para você entrar com a solução do problema e a cura dessa pessoa, salvação da alma dela. Esteja sensível às coisas de Deus. Quem está aqui, irmãos? Quando as nossas igrejas olham para dentro ao invés de olhar para fora, nós estamos basicamente dizendo aos não crentes: vocês podem ir para o inferno, nós estamos bem já aqui, já fechamos a porta do barco, da arca de Noé. Evangelismo, escute bem o que eu vou falar aqui, eu sei porque eu já fui bom nisso. Evangelismo não é fazer evento, chamado evento de evangelismo, eu já fui bom nisso. Evangelismo não é ter uma equipe que faz evento de evangelismo. Evangelismo de verdade é que quando cada um de nós entendemos o nosso papel e cumprimos o papel do evangelismo na segunda-feira de manhã na nossa vida. Isso é evangelismo. Quem está aqui, irmãos? Tenha muito cuidado para não se culpar se alguém rejeitar a Cristo. Se você fizer, você pode ser tentado a levar o crédito quando alguém não
aceitar. Crédito ou descrédito, pouco importa. Importa que você tenha que fazer o seu papel. Se você não faz, aí você está em descrédito. O silêncio é a covardia dos crentes. Agora, se você faz, como vai chegar do lado de lá, não compete a você. Você entregou a semente. Deixa que o Senhor vai cuidar da semente que você plantou. Às vezes ela não vai germinar amanhã, não é segunda-feira, não é domingo que vem de manhã que essa pessoa vai vir aqui na igreja. Não, não é isso. Mas às vezes essa semente vai ser lembrada no dia da dor dessa pessoa. Quem está aqui, irmãos? Deixa Deus te usar. O amor supera qualquer obstáculo. A gente precisa estar disposto a fazer o que esses 4 meninos fizeram. Subir num telhado, meter a mão no estrume, arrancar a telha e dar acesso àquilo que nós temos acesso, às pessoas que não têm acesso. Precisamos estar dispostos a fazer o que Deus tem feito por nós para as pessoas que estão longe. Quem está entendendo isso aqui? É necessário que a gente aprenda a compartilhar a fé, às vezes com bom testemunho, às vezes com um exemplo de pontualidade, às vezes com um exemplo de verdade, às vezes com um exemplo de, cara, eu não posso mentir, eu não vou mentir, eu posso ser até penalizado por isso, mas eu não vou fazer isso, e isso é um bom exemplo de fé, sem esperar que as pessoas correspondam, mas cumprindo a minha missão, e sabendo que nenhuma semente vai voltar vazia, se eu plantar ela de acordo com a palavra de Deus. Quem está aqui, irmãos? Então, sermos crentes relevantes, não é termos uma igreja bonita, tecnológica, com bom telão de LED, com som, e fazermos reuniões inspiradoras no domingo de manhã. Sermos uma igreja relevante é o empoderamento de cada um dos seus membros para que na segunda-feira eles cumpram o seu chamado evangelístico. E é tudo que nós queremos ser. Quem está aqui diz amém, irmãos? É tudo que nós queremos ser. Então eu quero encerrar